Olá, pessoal. Nós pudemos ver como os generais e os ditatoriais do governo Bolsonaro ficaram incomodados porque foram para a rua cidadãos e cidadãs para defender a democracia. Enquanto nas ruas estavam os coxinhas de verde e amarelo, né? Os fascistas convocados por Bolsonaro para fechar o Supremo Tribunal Federal e também o Congresso Nacional, para atacar as liberdades democráticas, para retirar direitos dos trabalhadores, enquanto só eles estavam nas ruas, inclusive armados de tacos de beisebol, ou então o grupo armado chamado 300 lá, com essa figura chamada Sarah Winter, né, que foi desacatar o presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi fazer uma marcha da Ku Klux Klan na frente do STF para dizer que ela não vai obedecer a ordem judicial. Então, essa gente é que estava na rua. Agora, quando uma torcida organizada, cidadãos comuns, vão gritar a palavra democracia, eles são chamados pelo Bolsonaro de terroristas e também pelo vice-presidente Mourão. Nós queríamos dizer aqui claramente, terrorista é o Bolsonaro. Inclusive ele foi preso por isso no Exército. Ele queria explodir bombas lá na adutora do Guandu. Ele queria colocar bombas nos quartéis do Exército. Ele foi preso e ele foi condenado. Inclusive, só foi safado depois no STF, largou a carreira militar com 33 anos como capitão e uma sinecura para viver. Então, esse é que é terrorista, que defendeu a ditadura, a tortura, entende, o AI-5 e todo tipo de ódio e intolerância, como o racismo, como a homofobia, né, com machismo. Tudo isso faz parte do histórico de Bolsonaro e do Mourão também, porque ele é um general que foi retirado do Terceiro Exército por ameaçar golpe de Estado. Então, pensaram que tinha dado um Mourão, mas não, ele é a chapa, entende? Ou seja, ele também chamou todo mundo que foi a Paulista de vagabundo, de terrorista. Ali não tem terrorista não, tem cidadão brasileiro pela democracia. Quem ameaça a democracia são vocês. E eu acho que os generais do Exército Brasileiro, que estão na ativa, que têm dignidade, não podem deixar que as Forças Armadas sejam utilizadas como instrumento de chantagem permanente à democracia, às instituições e aos direitos dos trabalhadores brasileiros, né? E mais, a Polícia Militar também, porque o que houve na Avenida Paulista foi provocação de gente com bandeira da Ucrânia ligada ao nazismo e tacos de golfe, ou seja, pessoas que queriam praticar violência e a infiltração de neonazistas protegidos pela Polícia Militar. Foram esses que começaram o enfrentamento lá na Avenida Paulista. Então não venham com essa de quem vai para a rua, quem quer protestar contra o governo Bolsonaro, quem quer fazer luta pela democracia é terrorista, é mentira. Inclusive no mundo todo está aí, esse é o governo Bolsonaro. O da Fundação Palmares, que é negro, é racista. Ele sim condena o movimento negro, chamando de escória. Ele é nazista, como aquele que era o chefe da Secretaria de Cultura. Eles acompanham o pensamento do Bolsonaro. É essa gente, entende, que depois vai bater palma para o assassinato de Floyd lá nos Estados Unidos. Está ali, entende? Esse é o racismo americano e os milhões que estão indo à rua nos Estados Unidos e em todo o mundo agora contra o racismo são os mesmos que apoiam esses que deram o Trump,
e o seguidor dele, o cachorrinho dele, que é o Bolsonaro, entende? Que diz a mesma coisa, que são terroristas os que estão indo para a luta na rua contra o racismo, contra o fascismo. Não, é o contrário, entende? Esses são gente da Ku Klux Klan, entende? Entidade racista, supremacista, branca. Precisa liquidar com isso. O bolsonarismo vem daí também. Ele é racista também. Mas, no momento, o problema principal é que o Bolsonaro sabe que nós estamos numa brutal crise sanitária. O Brasil está entrando para o pico agora da epidemia. Não tem nem ministro da saúde no nosso país. É um escárnio, é uma vergonha internacional, entende? São quase 600 mil contaminados oficiais, possivelmente mais de 3 milhões de pessoas, né? Que não há testagem em massa no nosso país, não há sistema de saúde adequado, e eles ainda estão querendo, liberou geral, mas mais do que isso, quer negar, o negacionismo, e ainda vão dizer para uma pessoa na porta do Alvorada, que lhe pergunta, o que o senhor tem a dizer para as famílias enlutadas, Bolsonaro? Ele fala assim, lamento, todos irão morrer um dia. É isso que ele tem a falar para as famílias enlutadas, morram, é isso. Isso é Bolsonaro, entende? Isso é Mourão. O Mourão escreve um artigo para o Estadão chamando de vagabundos quem vai para a rua, e delimitando com o ministro Celso de Mello. Quero cumprimentar o ministro Celso de Mello, que falou que, guardadas as devidas proporções, governos eleitos podem se tornar totalitários e o ovo da serpente está aí. É só fazer as comparações. O Bolsonaro a cavalo e a sua estética, como Mussolini e os seus camisas negras, todos com porrete na mão, como os bolsonaristas, esses precisam ser contidos. Por isso, nós entendemos que a sociedade brasileira, a grande maioria, 70%, já entendeu que esse governo não é viável, ele é um presidente inapto, incapaz, né? E mais do que isso, perverso. E sendo perverso, ele não pode continuar à testa da presidência da República do Brasil. Por isso a sociedade, mesmo com a pandemia, tomando todos os cuidados, vai à rua, muita gente vai para a rua, porque não suporta mais ouvir tanta estupidez, tanta imoralidade dita pelo Bolsonaro e também pelo Mourão. E sabe por quê? Porque eles estão apavorados com a CPI das fake news e com o processo do ministro Alexandre de Moraes, que está chegando pertinho do Carluxo, que está chegando pertinho do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que é tudo fabricante de fake news. Está aí as notícias de hoje, o investimento da SECOM, entende? Para fazer fake news até em sites pornográficos. É um escárnio, entende? Esse sistema de comunicação é como ele ganhou a eleição, só que houve impulsionamento, tem empresário fascista metido aí, entende? E está se formando um grande movimento democrático e antifascista no Brasil. É isso que ele teme, é o isolamento. E aí eu quero dizer para os deputados do Centrão, entende? Muitos aí bandidos, entende? Como Valdemar Costa Neto, entende? Como Jefferson, todos condenados e tal, agora são os grandes destaques do governo para segurar a barra do Bolsonaro contra o pedido de impeachment, contra os 36 pedidos de impeachment que tem na Câmara dos Deputados. Só que o Brasil não suporta mais isso. Por isso, nós vamos continuar a dizer a verdade. Não adianta intimidar Bolsonaro ou o general Mourão. Nós não temos medo de intimidação, entende? Vocês não têm capacidade para gerir o país. A pandemia está aí, a crise econômica está aí. Quem provoca a crise política diuturnamente é o próprio Bolsonaro, que precisa escalar a violência para se sustentar, para amalgamar, para reunir esse bando fascista que o acompanha. Não passarão, não vencerão. Fora Bolsonaro, impeachment.